que a gente começar a falar desse assunto logo, hoje é um dia muito especial, não é um dia qualquer do ano litúrgico, não é verdade? Padre Assis, o correto é sábado santo ou sábado de aleluia? Então, um abraço fraterno a todos que nos acompanham através dessa transmissão, um abraço ao Carlos, um abraço a você, caro apresentador, né? Na verdade, as duas nomenclaturas, elas têm sentido, não é? Não é uma ou outra, mas as duas têm seu lugar. No entanto, o Sábado Santo reforça, não é, o caráter de silêncio que cobre este dia, não é? A igreja silencia, a liturgia silencia. É um dia chamado alitúrgico, não é? Não existe liturgia neste dia, não é? Oficial, pública. É o dia do grande silêncio, não é? Em contemplação, em reflexão, pela descida do Senhor à região dos mortos, né? Pela morte do Senhor. Então a igreja silencia para contemplar esse mistério, quase como que dizendo que não há o que dizer, há mais o que contemplar neste dia. A nomenclatura sábado de aleluia se refere mais já à vigília pascal, que se inicia depois do pôr do sol deste dia e antes do amanhecer do domingo de Páscoa. Aí poderia se chamar já, então, sábado de aleluia, né? Porque é nesta vigília que se proclama a solene ressurreição do Senhor. Tá certo. Então a gente pode dizer assim, Carlos, será que é um sábado santo, porém de aleluia, ou um sábado aleluia, que não deixa de ser santo? Tá certo isso, Carlos? É verdade. Como o Padre Assis bem frisou, existe essa ideia de que o sábado de aleluia ele vem da parte da missa, da vigília da Páscoa, né? E essa missa da vigília da Páscoa que ocorre depois do pôr do sol vai acabar desaguando ali mesmo, né, nas primeiras horas do domingo de manhã, quando vai ocorrer de fato a grande solenidade da Páscoa do Senhor, né? Mas com relação assim, digamos, aos primeiros padres da igreja, né? Orígenes ele dizia assim que o tríduo pascal hoje é diferente, né? O tríduo pascal hoje inicia-se na quinta-feira, né, com a instituição da Eucaristia e passa depois com a missa do lava-pés. Só que nos primeiros dias da Igreja nascente, o tríduo santo ele era de fato a sexta-feira santa, o sábado, né, em que se comemorava a parte silenciosa, já que tinha a descida de Cristo à região dos mortos, ao Hades, né? E, por fim, o terceiro e último dia seria a Páscoa, né? Então, existia mais a ideia do sábado santo, né? O sábado de aleluia vem quando ocorre cada vez mais a redução do período, né? Inicialmente a vigília pascal era celebrada depois da meia-noite, normalmente, né? Ia durante toda a madrugada, por isso toda aquela quantidade de leituras, etc. E ela vai se antecipando no tempo, vai reduzindo, vai baixando para 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, né? E com tudo isso vai haver uma solenidade maior e aí sim começa e vem, digamos, a ideia do sábado de aleluia. Agora, de tanto que se puxou, não é? O ideal era essa celebração do Sábado Santo, não é? É uma celebração eminentemente com caráter de vigília, né? De prontidão, de esperar o que está para vir, não é? Não chegou ainda. Então é uma preparação, não é? É uma espera, é uma celebração e é uma vivência daquilo que se espera, não é? A gente vai falar tudo disso com calma. Agora, o Carlos citou aqui, o Carlos é estudioso de patrística, ele citou Orígenes. Então vamos com calma. O que é patrística e quem é Orígenes, que você citou agora há pouco? Certo. Patrística, na verdade, diz respeito àquele primeiro período do cristianismo primitivo, né? Então, desde o final da era apostólica, no século I, né, quando João, o último dos apóstolos, morre, né? Então todos os discípulos vai depois até mais ou menos o século VII, né? Depende da parte oriental, da parte ocidental, mas vai basicamente até o século VII. É porque no século VII, em relação ao oriental, é porque o Império Romano continuou no Oriente. Exatamente.
né? certo. E Orígenes é um dos padres mais antigos da igreja. Ele é do século finalzinho, né? Começou no finalzinho do século II, vai falecer no início do século III. E ele, embora não seja um santo, né? Ele é um dos escritores da igreja mais antigos. Certo. Então, Carlos, eu peço licença para te interromper, mas talvez para explicar. Necessariamente chamamos de padres, mas necessariamente não eram sacerdotes. Né? Não tem essa ligação. No Padres sentido aí, de pais talvez da de fé, pais pais da da igreja. igreja. É nesse sentido? É mais nesse sentido, tá. mas a grande maioria deles, de fato, estão ligados a um sacramento Ao da ministério. ordem. Tá. Né? Que nem o caso de Orígenes mesmo. Ele foi sacerdote. Mas naquela época a teologia ainda não era tão bem desenvolvida como nós temos hoje. Então existia muita especulação. E Orígenes, logicamente, entrou em algumas partes especulativas e alguma das especulações dele a igreja chegou a condenar. Né? Então, por isso, ele não Aliás, é um santo. a teologia não estava bem desenvolvida enquanto ciência, porque a filosofia, sim, que já é anterior à igreja, e a filosofia primeira, que na verdade era chamada teologia, então era conhecido como filosofia primeira, que esses padres bem discutiram. E o assunto vai ser legal, gente. Você viu que já pegou fogo de cara aqui. Daqui a pouco você fica aí, vou mostrar para vocês o livro, a obra do estudo do Carlos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Agora, o padre Assis falou uma coisa legal. Porque o Sábado Santo é um dia de espera. O senhor disse agora há pouco que é um dia de espera. Mas como é que a gente deve se portar nessa espera, antes ainda da vigília? A gente tem que manter um clima de velório? Como é que é isso, padre? O grande sentido deste sábado, não é? Da liturgia, ou da falta dessa liturgia no sábado, não é? É mergulhar no silêncio da morte de Jesus, não é? Recordando que nós celebramos, não é? Mas já sabendo que Jesus seria vitorioso, né? Mas a gente faz memória daquela expectativa, daqueles que na fé aguardavam a resposta de Deus, mas humanamente viveram o abandono de Deus, né? O silêncio de Deus. Na cruz, Deus silenciou. Essa é a grande verdade, não é? Na cruz, Deus silenciou. E Deus só falava na fé, no coração daqueles que tinham ainda a chama da fé. Né? Então o sábado quer dizer e quer nos fazer mergulhar nesse mistério do silêncio de Deus pela morte do seu filho. Né? As pessoas não estavam esperando, olha, tá bom, morreu, acabou tudo, mas já vai vir a resposta. Não era bem assim, né? É um dia de treva mesmo, né? Talvez a liturgia mais antiga, talvez desse mais plasticidade, vamos assim dizer, a esse silêncio, né? Infelizmente, eu posso dizer que nós estamos perdendo um pouco, né? Cada vez mais está se trazendo a vigília e os elementos da Páscoa para cá. Daí essa nomenclatura, talvez, de sábado de aleluia, não é? Certo. Nós talvez precisemos recuperar mais aspectos do sábado santo, não é? Porque a vigília é vigília, já devia, inclusive, ser celebrada depois da meia-noite, já no dia mesmo, antes do amanhecer, não é? Mas cada vez mais, aí por aspectos, talvez, diversos da cultura, do tempo. Para nós aqui, por exemplo, a questão da violência. Quantas igrejas não podem celebrar mais tarde porque o povo tem medo de voltar para casa? É verdade. Né? O que é, nesse sentido, uma tragédia. Né? Eu sou de uma região, por exemplo, que outra celebração, o Natal, a passagem de ano, é feita meia-noite. Meia-noite, cidade pequena, o povo ainda vai, né? Mas é impossível celebrar uma vigília depois da meia-noite numa cidade como uma cidade Campinas. grande, num grande centro, não dá, Não é? É verdade.